Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje e, como já foi mencionado aqui, a cristandade hoje celebra Pentecostes. Os cristãos do mundo inteiro hoje têm separado esse tempo para celebrar, para falar, para receber, para honrar o Espírito Santo, o seu derramar sobre nós. E não é por menos que nós não poderíamos deixar de celebrar esse tempo especial, porque da mesma forma como nós temos essa marca no cristianismo, os judeus também, como uma das 3 principais festas anuais, celebram também Pentecostes. A gente vai entender um pouquinho disso. Mas eu queria convidar você hoje para a gente refletir sobre o seguinte tema: Pentecostes, a festa dos céus abertos. Pentecostes é nada mais do que a festa dos céus abertos. Se você abrir Atos, capítulo de número 2, você vai ver exatamente o que a palavra de Deus tem para nós, falando exatamente tudo o que aconteceu, o céu se abrindo, se rasgando, o Senhor liberando o seu poder sobre nós. Mas para que isso acontecesse, para que acontecesse Atos 2, teve que ter a obediência de Atos 1:4, que diz assim: fiquem em Jerusalém e espere até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. A ordem de Jesus é exatamente essa: fiquem em Jerusalém para que e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Essa é uma declaração, uma ordenança de Jesus. E nós vamos ver o quanto isso é importante, porque se não acontece, se não se obedece o princípio de Atos 1:4, não acontece Atos 2 e tudo o que acontece em toda a descrição. Se você tiver com a sua Bíblia, mantenha ela aberta em Atos 2 e você vai acompanhando um pouquinho as nuances dessa palavra. Logo após a ressurreição, antes da ascensão de Jesus, antes dele subir para estar com o Pai, ele deu algumas ordens para os seus discípulos. Ele falou de algumas coisas e é interessante que veja, o texto aí diz assim: fiquem em Jerusalém. Mas se você for olhar a principal ordem que Jesus dá aos discípulos, que está descrita em Marcos 16, versículo 15, ele diz assim: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. As pessoas mais críticas vão falar assim: vai ou fica? Que aí diz: fiquem em Jerusalém. Mas Jesus diz também: vão ao mundo inteiro. Afinal, Jesus queria que eles fossem ou que eles ficassem. Qual a ordem obedecer? O que deveria ser feito debaixo desse processo? Porque Atos 1:4 diz: fiquem em Jerusalém e espere até que o Pai dê o que prometeu. O que é que o Pai prometeu? O que nós precisamos entender é que também, para o cumprimento da grande comissão, não era possível cumprir a ordem de ir sem estar empoderado pelo Espírito Santo. Então, eles deveriam ficar em Jerusalém, não era a vida inteira, como tem gente, e eu quero que você entenda que em alguns momentos nós vamos mencionar muito Jerusalém hoje, não falando daquela que nós temos essa foto extraordinária aqui, mas falando da Jerusalém como o nosso lugar, o nosso território, a nossa casa, a nossa igreja. Então, aqui, a nossa igreja é a nossa Jerusalém, Pinhais é a nossa Jerusalém. Muitas pessoas às vezes ficam só dentro da igreja, só ficam no lugar que ele considera a sua Jerusalém. Mas veja, a palavra diz assim: vocês fiquem, esperem o que o Pai lhe prometeu, e quando ele der a vocês, quando ele empoderar, quando ele trouxer a unção, ou seja, em seguida era para eles irem. Um tempo ficavam aguardando até que acontecesse o que havia sido prometido. Sabe, queridos, eles deveriam esperar a promessa se cumprir. Eles deviam esperar o que Deus tinha para fazer. Dias formidáveis eles tinham vivido.
Os cristãos daquela época, eles experimentaram as mais diversas emoções, a emoção de ver Jesus curar cegos, ressuscitar mortos, dar ordem a tempestades para que elas parassem, multiplicar pães e peixes. Eles viram essas coisas extraordinárias, como viram também aquele que fez tudo isso ser preso, ser torturado, ser crucificado, morto, sepultado. Quantas emoções fortes, quantas coisas extraordinárias. Mas eles viram também esse mesmo Jesus ser ressuscitado. Ou seja, a esperança ser renovada. Agora esse Jesus, durante 40 dias aproximadamente ali, ele fica e vai dizendo e trazendo algumas ordens e estabelecendo e dizendo que ele ia, mas ele iria enviar, a promessa dele é que ele ia enviar o Espírito Santo, o Consolador, aquele que iria enchê-los de poder, de graça, de autoridade, aquele que eles não ficariam sozinhos, eles teriam aquele que iria os acompanhar em todo o momento. Então eles deveriam esperar estas coisas acontecerem. Lá em Lucas 24, 49, você vai perceber que o que eles deviam esperar? O poder que viria do alto. O poder que viria do alto. O poder para que eles pudessem fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. O poder que eles poderiam realizar os mesmos milagres. Sem o poder do Espírito Santo, vamos lá comigo, o próximo slide. Sem o poder do Espírito Santo, sem o poder sobrenatural do Espírito Santo, nós vamos sempre encontrar algumas coisas assim. Se eles fossem para cumprir o chamado sem o poder do Espírito Santo, haveria mais palavras do que ação. Falar, e não haveria a ação poderosa do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, haveria mais boa intenção do que realização. Não é só boa a intenção que nós precisamos ter, nós precisamos realizar as obras que o Pai nos incumbiu de realizar as obras que Jesus disse que era para nós realizarmos. Sem o poder do Espírito Santo, há mais correria do que resultados, e a gente sabe disso. Quantas vezes a gente trabalha, como os discípulos, quando estavam lá naquela pescaria, pescaram a noite toda, não pegaram nada. Agora, debaixo da autoridade de Jesus, do poder do Espírito Santo, eles lançam a rede uma vez só, em obediência, e eles vêm com uma rede cheia de peixes graúdos, que supriu tudo aquilo que eles precisavam para a vida deles. Sem o poder do Espírito Santo, há mais estardalhaço do que fatos de fato consumados. É por isso que eles não deveriam ir, cumprir e fazer a obra do Senhor sem o poder do Espírito Santo. Agora, eu pergunto para você, será que é diferente conosco hoje? Será que nós podemos fazer a obra debaixo de sabedoria humana? Será que a gente pode fazer a obra só porque a gente sabe fazer, ou a gente precisa também do poder do Espírito Santo? É por isso que precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. É por isso que nós precisamos entender que há um chamado para um relacionamento sobrenatural. Jesus disse assim, o vento sopra, João 3,8. Onde Ele quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui é mais uma ideia, quando a palavra fala que no dia de Pentecostes, eles todos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente um som extraordinário, e como um vento impetuoso que invadiu toda aquela casa e aquele lugar, e Jesus já disse que aquele que anda segundo o Espírito, aquele que é nascido do Espírito, ele é assim, ele é levado debaixo do sobrenatural. Ele só sabe que há algo sobrenatural na sua vida, cumprindo o propósito.
Quando nós vemos Jesus falando sobre a existência do Espírito Santo, mostrando a ideia do vento, a imprevisibilidade, ou seja, do nada, de repente você percebe uma rajada de vento, você percebe chegar, é por isso que eles deveriam esperar. Eles esperaram lá naquele lugar, aguardaram naquele lugar. Jesus já sabia quando ia enviar, mas eles mesmos não sabiam. Talvez alguns estavam pensando, imaginando que seja no dia de Pentecostes. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já percebeu que o vento ele sobe para aonde ele quer? Quem gosta de fazer churrasco sabe disso. Sabe quando, João, você coloca aquele latão assim para fazer churrasco, você escolhe um lugarzinho atrás de uma parede assim, hein, Jorge? Você fala, aqui vai ser legal. Aí, de repente, quando você acende o fogo, aquela fumaça começa, o vento começa a bagunçar aquela fumaça. Ou seja, a gente não consegue ter controle sobre o vento. Quem é que pode controlar o vento? Ninguém também pode. Da mesma forma como nós não podemos controlar o vento, ninguém pode controlar o Espírito. É o Espírito que nos controla. Não somos nós que controlamos o Espírito, mas é o Espírito de Deus que nos controla. Aí quando Jesus diz também, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Ou seja, é possível que a gente sinta, é possível que a gente seja envolvido, mas é impossível a gente compreender de forma racional o agir do Espírito na nossa vida. E é por isso que todo crente que é movido pelo Espírito Santo, todo crente que recebe o sopro de vida, uma paz que excede todo entendimento, enche a sua vida, enche o seu coração. É por isso que a questão do Espírito Santo em nós também, ela é a visitação, é a doce visitação quando você sente a doçura, a cura, a restauração, a segurança, a cura do medo, a cura de tantas coisas. É tremendo, irmãos. Hoje eu rodei, eu creio que uns 100 e poucos quilômetros nas minhas jornadas, fui fazer um casamento, depois fui ao encontro com Deus das mulheres. E nesse tempo todo dessa jornada eu coloquei um louvor de adoração no carro e comecei a invocar a presença do Espírito Santo. Teve alguns momentos assim que eu tive que tomar cuidado, porque eu vi os céus, aquele céu lindo do dia hoje, a presença do Senhor invadindo o carro, o lugar, a doce presença do Espírito Santo. Isso é o que Deus tem para nós, é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo, com você. Talvez você diz assim, mas por que não faz? Porque muitas vezes a gente não está aberto, porque muitas vezes a gente não diz assim, seja bem-vindo Espírito Santo. Sabe, nós temos aprendido isso, que quando a gente tem a coragem de dizer pela manhã, bom dia Espírito Santo, você pode governar esse dia para mim, faça. Agora nós muitas vezes achamos, eu não tenho essa moral, eu não estou com a minha vida que o Espírito Santo possa fazer alguma coisa. Eu quero dizer para você, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso chamar e convidar o Espírito Santo para estar na minha vida, para que Ele esteja mostrando para mim todas as ciladas do diabo, para que Ele esteja também muitas vezes na visitação, visitando a minha vida, mostrando as minhas áreas de fragilidade, os pontos cegos da minha vida, para que eu possa ajustar e alinhar. Eu prefiro estar com o Espírito Santo e Ele me confrontando nas minhas mais más atitudes do que estar sem a presença do Espírito Santo e ver Satanás estendendo tapete vermelho, me levando para lugares que o Senhor não quer que eu vá. É por isso que nós precisamos ter esse entendimento que o Espírito Santo não é possível às vezes descrevê-lo, mas a gente sente, a gente recebe, a doce presença inunda a nossa existência como filhos de Deus, e nós podemos então ter um relacionamento íntimo com Deus, como uma criancinha tem com o seu pai, como a gente tem aprendido nesses dias que a gente tem falado sobre identidade, sobre propósito, sobre destino, sobre chamado. Nós temos aprendido que como uma criancinha pode chamar o pai de paizinho, nós temos esse direito através do Filho de Deus, através da ação do Espírito Santo, de ter essa intimidade de chamar Abba Pai, porque temos o Espírito da adoção, somos filhos amados de Deus. Sem o poder
do Espírito Santo. Escute bem, quando a gente começou dizendo assim, vai ou fica? Fica em Jerusalém ou vai para todos os lugares, até os confins da terra? Foram duas ordens de Jesus. Fica, seja cheio, revestido do Espírito Santo, e então vai. Fica no encontro com Deus, seja cheio, revestido do Espírito Santo, então vai. Mas quero que você entenda uma coisa, é isso que aonde eu quero chegar hoje aqui, é que a visitação do Espírito Santo não é apenas um momento e não é um evento. Às vezes a gente acha que a questão de Pentecostes, do visitar do Espírito Santo é um evento. Não, é uma vivência, é uma vida, é algo que Deus nos chama e para cumprirmos o propósito e a visão que Ele tem para cada um de nós. Sem o poder do Espírito Santo, sem o poder sobrenatural do Espírito Santo, não havia resistência suficiente, não haveria coragem para enfrentar as ameaças e as perseguições, não haveriam curas, nem os demônios seriam expulsos. É por isso que eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Talvez você pergunte, então é por isso que eu não tenho conseguido expulsar demônios, eu não tenho conseguido ver milagres acontecendo através da minha vida, eu não tenho conseguido realmente ver o que Deus tem para... Sim, é por isso que às vezes eu fico amedrontado quando sou perseguido. Sim, está faltando o poder do Espírito Santo que gera ousadia, que traz o sobrenatural e que os demônios não resistem, as doenças não resistem e o medo não encontra lugar no seu coração. Sem o poder sobrenatural do Espírito Santo, não haveria criatividade missionária, nem paixão missionária. A grande comissão poderia ser apenas mais uma profissão e um ministério. Hoje pela manhã eu mandei uma mensagem para a nossa equipe. Eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos com uma equipe de alguns pastores que realizaram um seminário para os pastores ali em Moçambique. Mais de 200 pastores já foram tocados. E eles saíram para ir realizar um outro seminário de uma semana em Malawi. E nessa jornada passaram em algumas igrejas e é fantástico o que Deus pode fazer. Eu tenho um testemunho para dizer o que o Espírito Santo pode fazer. O ano passado, quando eu estive em junho, eu estive numa aldeia, num lugar chamado Tica. Depois eu compartilho nas redes sociais, você vai poder ver melhor isso. E lá nós chegamos numa igreja toda esfacelada, coberta de palhas, toda com aqueles pau a pique, tudo estourado, mas um povo fiel, feliz. E eu filmei, fotografei e documentei aquela estada lá. Então eu enviei essas imagens aqui para o Brasil. O pastor Cláudio foi um dos que pegou essas imagens e compartilhou essas imagens. Um empresário olhou aquilo e disse, não é possível que tanta gente, um povo como esse, que não tem condições, mas estão ali com tanta alegria celebrando a Deus e eles não têm nenhuma igreja para congregar, é só um barraco, literalmente um barraco. Então esse empresário perguntou, quanto é que custa para construir uma igreja aí? E eu, mais ou menos, coisa em torno de 25 mil reais, mais ou menos para construir um pequeno templo lá, 25, 30 mil reais. E aí o empresário disse, pode mandar construir, que eu estou mandando os recursos. E hoje, essa semana, ontem, eles estiveram nesse lugar, tem uma igreja construída lá. Tem uma igreja construída de tijolos, rebocada, esse povo está lá. Eu quero dizer para você, sabe por quê? Porque eu tive a coragem, a ousadia, vocês tiveram a coragem, a ousadia de me enviar, e nós estivemos lá, eu não fiz muita coisa. O que eu fiz foi pegar o meu smartphone e filmar, e colocar, e compartilhar. O que eu fiz foi estar lá profetizando, declarando, e outras pessoas sendo tocadas. Eu pergunto para você, você acha que alguém põe dinheiro em qualquer outro lugar que não seja tocado pelo Espírito Santo? Você acha que foi as minhas imagens ou qualquer coisa? Não, é a ação do Espírito Santo, cada um faz uma parte na grande comissão.
E hoje pela manhã eu dizia para aquela equipe que estava lá, que eles eram essas pessoas que estavam ali debaixo do poder do Espírito Santo, cheio de criatividade, unção e graça, estabelecendo, construindo, fazendo, pregando, orando. E sabe, irmãos, eles estão indo para outro país, eles tiveram que ficar mais um dia onde estavam, porque o outro país não está dando visto para eles chegarem. Já estão tentando desde que chegaram lá, e a gente precisa orar para que o Senhor possa, eu espero que as coisas agora, nessa segunda-feira, aconteçam e eles consigam ir para poder realizar o seminário. Mas eu quero dizer para você, quando a gente está debaixo do poder da unção do Espírito Santo, a gente não tem medo, a gente vai. A gente espera, a gente aguarda, a gente enfrenta os desafios, a gente conecta, a gente deixa o Espírito Santo tocar o meu coração. Eu estou contando essa história da igreja construída porque eu estava essa semana orando, eu estou aqui no Brasil dando suporte de algumas coisas para eles e tudo mais, até na questão mesmo dos vistos, nos primeiros vistos do primeiro país, o meu cartão de crédito foi usado para alguns vistos, agora eles estavam lá com dificuldade e eu estava dando algum suporte para eles, mas eu estava aqui, a Tati sabe disso, teve um dia que eu estava triste, me sentindo assim, meu Deus, por que eu não estou lá? Queria estar lá servindo aquele povo, eu queria estar lá na frente de batalha, queria estar lá com os meus irmãos, com os meus amigos, com os meus companheiros, mas aí o Espírito Santo me disse assim, você está lá com as suas orações, você está lá com aquilo que você fez, e o Espírito Santo me deu a grande alegria de dizer assim, você faz parte dessa igreja que foi construída lá. Então cada história, cada marca, aquilo que Deus faz, então eu quero dizer para você, irmão, hoje nós estamos aqui para falar que o derramar do Espírito Santo não é para você ter sensações, o derramar do Espírito Santo não é para você ter, e sair daqui incendiado para 1, 2 dias, 3 dias, uma semana, o derramar do Espírito Santo é para você viver cheio do Espírito Santo. É para que você tenha a glória de Deus na sua vida, porque sem o poder do Espírito Santo, sem o poder sobrenatural do Espírito Santo, não seria possível a vida abundante, nem a vitória continuada sobre a inveja, sobre o ciúme, sobre a vontade de aparecer, sobre as obras da carne. É por isso que eu quero dizer para você, às vezes você tenta vencer todas as obras da carne da sua vida, a murmuração, a inveja, os pecados que estão ligados aos seus olhos, os desejos que você não deveria ser, e você tenta simplesmente vencer por si mesmo. Eu quero dizer para você, chama o Espírito Santo para te ajudar, peça força para o Espírito Santo, fala para ele entrar e queimar, e purificar, e agir, porque sem o poder sobrenatural do Espírito Santo, nós não conseguimos nos mantermos santos. Nós não conseguimos manter debaixo do propósito de Deus. Então é o poder sobrenatural do Espírito Santo que nos dá vitória continuada sobre a inveja, o ciúme, a vontade de aparecer e outros pecados e outras obras da carne. Diante disso, eu quero que você entenda que quando o Espírito Santo encheu aquele povo, lá para Atos capítulo 13, versículo 15, você vai perceber que esses discípulos, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo caluniados, mesmo tendo dificuldades, passando por dificuldades e lutas na sua vida, a palavra diz que os discípulos estavam cheios da alegria do Espírito Santo. Agora, o que tem a ver Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo? Historicamente, nós vamos entender o seguinte, o que era Pentecostes? Uma festa judaica, uma festa conhecidíssima no Antigo Testamento, onde os judeus, eles que eram um povo que tinha pastores de ovelhas, era um povo que tinha as suas ações agropastoris, ou seja, agrícola e pastoril. Eles viviam debaixo desse processo. Então, a festa de Pentecostes era uma festa agropastoril em que se comemorava a colheita. Eles vinham celebrar a colheita, eles comemoravam e se alegravam e agradeciam a Deus pela colheita que eles tinham recebido, por tudo aquilo que eles tinham recebido em
abundância de Deus, eles agradeciam a providência divina. Então eles vinham, reuniam em Jerusalém e traziam as suas ofertas, e traziam o seu louvor e a sua adoração, e traziam aquilo que é muito importante, que é a presença. A nossa presença, ela é uma oferta diante de Deus. Então era uma ordenança que Deus tinha dado a eles desde que eles entraram na terra prometida, para que eles reconhecessem a providência divina, para que eles reconhecessem a bondade de Deus, e que eles continuassem confiando incondicionalmente no agir poderoso de Deus para suprir todas as suas necessidades. Então, quando se celebrava Pentecostes, era exatamente isso. Eu confio num Deus que me supriu, que me deu uma colheita, e eu confio num Deus que vai continuar me abençoando todos os dias da minha vida, porque Ele é bom. Como nós cantamos aqui, que Ele é bom, 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 bom. Sim, todo o tempo Ele é bom. Então, quando nós, de repente, vemos essa festa, a gente identifica historicamente, inclusive, com um momento anterior até mesmo à entrada à terra. Foi quando as tábuas da lei foram entregues lá no Sinai a Moisés, e Moisés traz ao povo. Então, essa festa tem uma conexão com esse tempo solene. Além de celebrar a efetiva entrega do decálogo, ou dos 10 mandamentos, ou as leis divinas, para que o povo viesse a obedecer essa festa, celebrava a identidade daquele povo, o povo de Deus, a nação escolhida, a nação de Israel, esse povo da aliança com Yahvé, esse povo que passou por todas as circunstâncias difíceis, inclusive o Egito, passou por toda a perseguição, mas sobreviveu. Passou pelo deserto, mas sobreviveu. É por isso que o povo de Israel até hoje aguarda muito a chegada de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Pentecostes é exatamente 50 dias depois da Páscoa. É por isso que é Pentecostes, vem de Penta, de 50 dias depois da Páscoa, exatamente. E hoje, queridos, eu digo para você, Deus, Ele é um Deus que Ele é organizado. Deus é um Deus que nós podemos afirmar que Ele aplica para nós a história, mostrando e revelando para nós todo o projeto de redenção, todo o cuidado, todo o processo que Ele tem para a nossa vida. Mesmo que nós estamos na nova aliança, daí Ele derrama o Espírito no dia de uma festa do Antigo Testamento, para conectar conosco esse entendimento de que o Pentecoste cristão, ele está conectado para a gente lembrar que Deus, Ele é um Deus eterno, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo que será eternamente. Nós não estamos aqui só para comemorar uma data, mas nós temos que lembrar que Deus, Ele traz alguns marcos, alguns memoriais para nós, para que nós lembremos sempre que Ele é um Deus multirracial, multiétnico, um Deus que ama os povos, um Deus que ama as nações. Porque Pentecostes, primeiramente, era uma festa dos judeus, dos israelitas. Aí vem o dia de Pentecostes, e a Bíblia diz que Jerusalém estava cheia de pessoas lá, de outras línguas que estavam na cidade, e ali, de repente, o Espírito Santo fez com que todos que estavam ali, os cerca de 120 homens que estavam naquela reunião, que foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar a língua desse povo, de todas as línguas, de todos os povos e nações que estavam lá. Eles começaram a falar a língua deles, o Senhor agora dizendo: olha, está vendo, agora vocês estão prontos para serem enviados para todas as nações, prontos para serem enviados para o mundo, porque vocês aprenderam a falar a linguagem das nações. E eu quero dizer para você hoje, às vezes nós não estamos sendo enviados para um lugar onde fala mandarim, outro lugar onde fala japonês, um lugar que fala árabe,
Mas eu quero dizer para você, dentro da nossa própria cidade, existem muitas tribos diferentes, pessoas diferentes, que a gente precisa, através da direção e ação do Espírito Santo, falar a linguagem delas, falar a linguagem dos jovens, falar a linguagem dos adultos, falar a linguagem daqueles que têm escolhido viver, às vezes reclusos em algumas situações, e a igreja ela não pode ser um gueto, ela não pode ficar fechada dentro de si, ela fica até receber o poder do Espírito Santo, e ela é enviada para cumprir esse chamado e estabelecer aquilo que Deus estabeleceu. Por isso, queridos, hoje eu quero que você entenda o seguinte: por que nós precisamos celebrar Pentecostes? Por que nós precisamos suplicar o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida? Eu posso afirmar aqui que o maior acontecimento de todos os tempos na igreja cristã foi Pentecostes. Talvez você diz assim, mas já não aconteceram grandes, megas eventos com milhares e milhares de pessoas? O meu pai, na década de 70, participou no Maracanã de um evento onde tinha mais de 200 mil pessoas com Billy Graham, onde houve mais de 10 mil pessoas entregaram a vida para Jesus naquele tempo. E a gente poderia dizer assim, nossa, um evento como esse pode ser considerado maior do que Pentecoste. Não é. Nós ouvimos falar de lugares na África onde hoje se reúnem no mesmo momento mais de 1,5 milhão de pessoas, e lá acontecem curas, milagres, derramar do Espírito Santo. Daí a gente pode dizer assim, é maior do que Pentecoste. Não é. Porque se não tivesse o primeiro Pentecostes, esse mover de Deus não estaria liberado sobre as nações hoje. Por isso que nós celebramos e lembramos dessa festa poderosa como o maior acontecimento público de todos os tempos da igreja, porque os seus efeitos, eles continuam acontecendo até hoje. Está acontecendo aqui. Pergunta para uma dessas mulheres que estavam no encontro com Deus se elas não foram tocadas pelo Espírito Santo, revestidas do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque no dia de Pentecostes os céus foram abertos e rasgados, foi liberado o poder do Espírito Santo, e esse poder agora de geração em geração é multiplicado, e nós como igreja desse tempo temos a responsabilidade de termos também, de sermos cheios do Espírito Santo e também compartilharmos, derramarmos e levarmos as pessoas a serem cheias do Espírito Santo. Você está comigo? Você consegue entender esse processo? Por isso que, para terminar essa palavra, eu quero aqui trazer alguns pontos para você entender algo. Por que a gente precisa do derramar do Espírito Santo? Por que a gente precisa celebrar Pentecostes de novo? Primeiro, porque a igreja precisa voltar com diligência a amar as Escrituras sagradas. Nós precisamos voltar a amar a palavra de Deus. Nós precisamos voltar a mergulhar na palavra de Deus. No primeiro Pentecostes, o que aconteceu? O Espírito Santo, se você olhar, você vai ver no versículo 14 de Atos 2, você vai ver que o Espírito Santo levou Pedro a uma pregação poderosa, onde ele descortinou nada mais do que a palavra de Deus. Pedro pregou as Escrituras, discorreu sobre elas e levou o povo a entender que eles podiam aplicá-las, e que quando chegou no final, Pedro não precisou fazer apelo. As pessoas ouvindo o Evangelho perguntam como fazer para ser salvo. Porque quando as Escrituras são explanadas, explicadas, quando nós amamos e temos afetos, uma afeição santa pelas Escrituras, o Espírito Santo nos leva para a Bíblia, os nossos corações são afligidos e nós levamos as pessoas a conhecerem, e quando as pessoas conhecem a palavra, elas ficam desesperadas para mudar e para serem transformadas. Tem muito crente que está dentro da igreja que ainda não passou por esse Pentecostes.
que ainda não recebeu essa paixão pela palavra, de mergulhar na palavra, de estudar a palavra, de viver a palavra, de praticar a palavra, e é isso, nós precisamos do Espírito Santo, porque nós precisamos voltar com diligência, com amor, com paixão para o conhecimento da palavra. A segunda coisa, nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele é como fogo que purifica a nossa vida das escórias do pecado. É o Espírito Santo que processa na nossa alma a mudança e a transformação que nós precisamos. É o fogo do Espírito Santo que purifica a nossa vida. É impossível ser transformado sem ser visitado pelo Espírito Santo. É Ele que convence o homem, a mulher, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, que nós muitas vezes estamos acometidos gravemente nos nossos delitos de pecado, e que se não houver confissão, arrependimento, mudança de vida, a justiça de Deus vai ser aplicada contra a nossa vida, e nós vamos pagar um preço alto com respeito ao juízo eterno, porque chegará um dia, não se engane, vai chegar um dia que todos nós estaremos diante do grande tribunal de Deus. Há muitas pessoas que estão vivendo sem pensar que existe o dia do acerto de contas. Existe um dia que todos nós vamos acertar contas, e lá não cabe mais arrependimento. O que cabe arrependimento, mudança, transformação é agora. E sozinho nós não conseguimos, precisamos do Espírito Santo. É isso que é o Espírito Santo que nos une à cruz, nos faz desejar agradar ao Senhor Jesus. Terceiro, sem o Espírito Santo, a fraternidade, o amor casto, puro e a comunhão não é possível à igreja. Se o Espírito Santo não estiver agindo em nós, se o Espírito Santo... Gente, vou dizer uma coisa para você. Quando a gente olha com bastante honestidade para nós mesmos, a gente sabe quanto a gente é mau, quanto o nosso temperamento é ruim. Sim ou não? Sim ou não? Não tem ninguém bonzinho aqui. Se a gente tem conseguido se tornar pessoas melhores, é por causa do agir, do trabalhar do Espírito Santo. Eu estou falando de mim mesmo. É por isso que nós não podemos abrir mão do trabalhar e do agir. Então, sem a ação do Espírito Santo, nós não estaríamos sentados juntinhos aqui. Sem a ação do Espírito Santo, a palavra certa é assim: sem o Espírito Santo na sua vida, você é insuportável. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, fala isso. Fala, aproveita, vai. Aproveita, você tinha vontade de falar, fala agora. Agora de verdade, diga como eu vou dizer para mim mesmo: sem a ação do Espírito Santo na minha vida, eu sou insuportável. Sem a ação do Espírito Santo na minha vida, eu sou insuportável. Verdade? Tem alguém que discorda de mim? A gente sabe como a gente é. Então, por isso eu digo para você: quer passar por bonzinho, quer ser bonzinho? Soca o Espírito Santo. Então, soca o Espírito Santo dentro de você. Chama o Espírito Santo, diz: vem aqui, me ajuda, Espírito Santo. Ajuda a trabalhar esse processo na minha vida. É importante a gente entender que é a ajuda do Espírito Santo que também dá a nós a compaixão pelos pecadores. Irmão, porque assim, sabe, você ouve alguns discursos assim: bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido salvo, redimido, transformado dos seus pecados. E eu vejo uns crentes aí cheios de ódio por aqueles que estão fazendo mal. Jesus veio, e lá na cruz haviam dois, né? Eles estavam em três e haviam dois malfeitores. Um deles continuou com o seu coração ruim, o outro arrependido diz: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus fez com aquele bandido lá? Perdoou os pecados. Ele disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então eu quero dizer, é o Espírito Santo que faz eu ter compaixão de alguém que matou a família.
É o Espírito Santo que faz eu ter compaixão de alguém que roubou, que assaltou, que estuprou. Ai, mas que absurdo. É o Espírito Santo que faz a gente continuar acreditando que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem ser transformadas. Sabe, queridos, porque eu vou dizer uma coisa para você, e é coisa para a gente realmente ficar de cabelo em pé. Eu quero dizer para você, sabe, que se descobre de estupradores é 10%, os outros 90% está enrustido, é pai, é tio, é sobrinho, é isso, é primo, é prima, é isso ou aquilo. Escute o que eu estou dizendo para você, dentro das famílias, dentro dos lares, está cheio de gente desse porte. Aí, a gente quando vê alguns casos por aí, a gente pede pena de morte, a gente, se eu tivesse uma arma eu dava um tiro, se fosse comigo, se fosse com meu filho. Aí, se você cavucar um pouquinho mais, é perigoso você descobrir alguma coisa na sua família. Se você não tiver o Espírito Santo para trabalhar o seu coração, para você ter compaixão e acreditar que as coisas podem mudar, o mundo vira um inferno. Você está comigo? Você consegue entender porque que a gente precisa do Pentecoste todos os dias, do Espírito Santo todos os dias? Porque Ele muda a nossa vida, Ele muda o nosso coração, Ele nos perdoa e também Ele nos dá um coração capaz de se compadecer dos pecadores. Nós precisamos do Espírito Santo para ter a misericórdia sobre os santos que tropeçam e pecam. Os crentes, que às vezes, gente que viveu a vida inteira em santidade e de repente tem um deslize e peca. E a gente precisa que o Espírito Santo nos dê um coração que perdoa. Da mesma forma como somos perdoados, nós podemos perdoar, sabe? Tudo se resume, muitas vezes, aí na religião. Tudo se resume a legalismo, tudo se resume a punições. Na religião você vai encontrar acusações, mas do Espírito Santo você vai encontrar graça, perdão, transformação e mudança. Nós precisamos do Espírito Santo para sermos diferentes. Em quarto lugar, diferentes espiritualmente do mundo. É o Espírito Santo que me faz ser diferente do mundano. É o Espírito Santo dentro de mim que faz com que, aonde eu chegue, qualquer entidade espiritual, qualquer pessoa consegue perceber que ali não está uma pessoa comum, ali está uma pessoa que a sua identidade foi construída no céu e ele está cheio do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo, porque o que vai fazer você diferente de um bandido, o que vai fazer você diferente de uma pessoa que não tem Jesus no coração, é exatamente a presença, a manifestação do Espírito Santo na sua vida. É por isso que nós precisamos também do Espírito Santo para termos o discernimento sobre as questões que a cultura nos impõe. Todo o tempo a cultura está nos dizendo para fazer algumas coisas. Aí nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo de como agir. Nós precisamos, em último lugar, do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem irá nos convencer e nos conduzir para lugares de maior alienação e sofrimento humano, para ali ministrar o amor de Jesus. Sem o Espírito Santo, ninguém sai daqui e vai para a África, no meio de toda a tragédia que está lá. Sem a ação do Espírito Santo no nosso coração, nós não somos capazes de ter compaixão e dizer assim, eu preciso, eu posso, e eu devo fazer mais pelas pessoas mais desfavorecidas e que tiveram menos oportunidades nas suas vidas. Talvez você diga assim, mas eu vejo gente por aí fazendo caridade. Uma coisa é fazer caridade, outra coisa é você tocar o coração das pessoas, ajudar as pessoas e ajudar a transformar a realidade delas por completo. A realidade econômica, a realidade social e a realidade espiritual e familiar.
Porque você vai encontrar pessoas que são capazes de ir e dar uma cesta básica, você vai encontrar pessoas que são capazes de ir e fazer uma reforma numa casa, você vai encontrar pessoas que são capazes de ir, de ajudar de alguma forma. Agora, você só vai perceber transformação real e poderosa, completa, transformação integral daqueles que estão no fundo do poço, através de pessoas que o seu coração está cheio da compaixão gerada pelo Espírito Santo. Se você não tem conseguido sentir compaixão daqueles que estão dormindo na rua, se você não tem conseguido sentir compaixão das pessoas e coloca a culpa nelas mesmas, porque a tendência é essa, deve ter cometido algum pecado, deve ter sido um mau filho, deve ter sido isso ou aquilo, não importa o que foi. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós entendemos que podemos ser instrumentos de Deus para a mudança na vida das pessoas. É por isso que é o Espírito Santo que nos leva a proclamar o nome de Cristo, o amor de Cristo, a testemunhar que é possível perdão dos pecados, porque sem o Espírito Santo não há missão, sem o Espírito Santo não há igreja, sem o Espírito Santo não há grande comissão, não há o Evangelho alcançando. Se eu e você fomos alcançados, é por causa de Pentecostes. Se um dia o Senhor Jesus te alcançou, usou alguém para falar de Jesus e hoje a sua vida é transformada, é porque um dia o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Coloque-se em pé em nome de Jesus.